Há linhas direitas, vindo de ruas tortas. E a cidade de Lisboa é um exemplo disso. Escritores que fazem destas ruas sem direção todas as direções e que em cada esquina ganham uma nova inspiração. Viemos buscar José Trigueiros, escritor e realizador, à Alameda Dom Afonso Henriques, onde vive. E vamos entrevistá-lo na biblioteca do Hospital de São José, aqui em Arroios. Olá Zé. Olá Sara. Obrigada pela entrevista. Profissão, escritor. O que é ser escritor? Começas logo a matar. Ser escritor, qualquer pessoa pode ser escritor, não é? Mas se mais aquilo a sério, ser escritor é tentar comunicar algo, tentar emocionar as pessoas, tentar fazer com que as pessoas pensem. Isso, pelo menos, é o que eu quero ser como escritor, não é? Portanto, esse é o meu objetivo, é criar obras que possam fazer as pessoas evoluir um bocado, abrir um bocado a perspectiva delas do mundo. E acho que essa é a obrigação de qualquer escritor, penso eu. E o que é que tu mais gostas de escrever? Eu só escrevo prosa. Até agora nunca me dei para a poesia. E dentro da prosa, várias coisas. Escrevo histórias pessoais, íntimas, escrevo ficção histórica. Escrevo, basicamente, o que me sair do momento. Se tiver uma ideia para um conto histórico, escrevo esse conto histórico. E neste momento tenho um romance que é mais íntimo. Tenho várias coisas ao mesmo tempo. Dentro da prosa, gosto de explorar tudo. Quando é que começou essa vontade de escrever? Tarde. Muitos escritores dizem que começaram aos 8 anos a escrever, eu não comecei aos 8 anos a escrever, escrevi os ditados da escola, como qualquer criança, não é? Comecei a escrever já com cerca de 20 anos, quando estava na Universidade de Coimbra. Lia muito desde pequeno, mas escrever comecei muito tarde, coisas muito más, como toda a gente, começava sempre a escrever coisas muito más. Comecei a mostrar a alguns professores que não correu muito bem, disseram que não gostavam, mas que tinha que continuar, e esse foi um incentivo. E quando comecei realmente a escrever mais a sério, no sentido de, quero ser escritor, já tinha passado bastantes anos, tinha talvez 24 anos, vivia em Barcelona, e foi num desses eventos de uma Bienal, em Nottingham, que eu fui representar Portugal, jovem literatura portuguesa, e em um certo momento eu estava numa praça, eu fui sozinho, nessas Bienais normalmente vão muitas pessoas do país, em várias áreas, mas nessa fui sozinho, e escutei desde um altifalante gigante na praça a dizer, e da Macedónia vem este, e da Espanha vem tal, e de Portugal, José Trigueiros. Aquilo pesou-me de uma maneira, não é? Uma pessoa pensa, estou a representar o quê? Estou a representar os escritores portugueses, literatura com 500 anos, mais de 500 anos. E aí vi realmente que escrever era uma coisa muito séria. E desde aí então disse, ok, quero ser escritor, é isto que eu quero fazer. Foi mais um clique, talvez. O que é que começaste por escrever? Contos. Sempre escrevi contos. As primeiras coisas que escrevi foram contos que eu depois não mostrei a ninguém, porque sabia que estava a aprender, aquilo não estava muito bom. E, entretanto, tive para o concurso de Jovens Escritores, que foram os primeiros contos que foram selecionados, ganharam um prémio. E desde aí até hoje tenho escrito sempre contos, microcontos, contos maiores, mais pequenos, mas até agora só contos. Tenho um romance em andamento, mas ainda não tenho concluído.
cartas enquanto miúdo? Quem é que da nossa geração não escrevia? Toda a gente. Escrevia cartas, tive uma correspondência com uma amiga, que era de Barcelos, ela era de Braga, que durou um ano e meio talvez. Depois aquilo acabou porque na adolescência as coisas nunca duram muito, são muito efêmeras. Mas ainda guardo com carinho essas cartas, contávamos coisas da nossa vida e acho que também aprendi um bocado a escrever aí, não é? Uma pessoa expressar-se por cartas, que era uma coisa que hoje em dia não se faz tanto, os SMS, os Facebooks não permitem este tipo de diálogo longo. Tu, quando falas muito tempo com várias páginas de uma pessoa, tens que aprender a comunicar e a transmitir as tuas ideias. E eu nessas cartas aprendi bastante. Portanto, teria sido lindo se hoje ainda mantivesse esse tipo de correspondência. Já viste 9 anos a trocar cartas, seria uma coisa incrível. Talvez um dia tente encontrar esta rapariga. Mas sim, escrevia esse tipo de cartas e depois as cartinhas da escolinha, não é? Do que achei a minha namorada, o quadradinho, não sei o que, essas coisas normais. Tu achas que a tua infância influenciou o teu percurso enquanto escritor? Sim, desde a infância, da minha infância que lia muito, não é? Enfim, comecei por ler o que qualquer criança lê, tipo Patinhas, Mónica, coisas assim, depois evolui para uma aventura quando era adolescente, depois evolui para os livros maus, como toda a gente, Dan Brown, não tenho medo de consumir aquilo tudo, mas isso eu acho que é necessário ver esse tipo de literatura, embora seja muito criticada, porque se tu não tens uma formação de leitura em casa, como eu não tinha, na minha casa não se lia, ninguém me educou a ler, ninguém me disse lê Dostoiévski, não leias Dan Brown, é um autodescobrimento. Então, desde a minha infância fui descobrindo sozinho o que é que gostava, o que é que não gostava, até chegar a um ponto que já sabia distinguir o que era bom e o que era mau, não é? Portanto, sim, lia muito de maneira autodidata, não é? E a aventura. Aí contribuiu também ter vivido com os tios, tinha uma biblioteca genial, numa aldeia que é Remeiro, em Barcelos, e eu devorei aquela biblioteca toda, e acho que também contribuiu bastante. O que é que te inspira a escrever? O que é que me inspira a escrever? Qualquer coisa me inspira a escrever, coisas que me acontecem no dia-a-dia podem me inspirar a escrever. O meu passado inspira-me a escrever, o passado da minha família inspira-me a escrever. Por exemplo, tem uma revista agora que se chama Gerador, que é um projeto muito catita, começou há um ano, e aí escrevo ficção histórica. Porquê? Porque a minha família tem uma história bastante antiga, por isso sempre me interessei por história. No último número falei sobre um sexto-avô, que é um antepassado que teve no tempo de Napoleão, salvou Barcelos das invasões, tudo isto. E é uma coisa que eu gosto, é investigar, é ver como é que foi a história, porque é que somos assim. Portanto, também gosto dessa versão de ficção histórica, pegar na história e dar-lhe emoção, não é? E, para além disso, várias coisas. Qualquer coisa pode ser um pretexto para escrever, acho eu. Então, as tuas personagens são sempre reais? Não, nada disso. Na ficção histórica, sim. Na ficção histórica, pego na história real, não quero deturpá-la, mas quero preencher as lacunas, não é? Sabemos que D. João V era rico, mas como é que era D. João V? Era feliz, era mulherengo, todas essas coisas. É fixe pegar nisso, estás a ver? E dar-lhe uma volta, dar-lhe uma emoção, pensamentos. É isso que eu gosto verdadeiramente de fazer. Mas também tenho contos de personagens contemporâneos aleatórios, que não são reais. Tens algum método de escrita? Já tive um método de aprendizagem que me forcei a mim mesmo, na altura de Coimbra, que dizia mesmo, tenho que ver 2 filmes por dia, tenho que ler 3 livros por mês, e punha-me essas metas, não é? E essas metas foram boas, porque durante 2 anos não perdi a minha vida social, consegui conciliar as 2 coisas, mas deu-me um método, uma metodologia de aprendizagem. Agora já não faço tanto isso, sou mais descontraído a ler, mas tento apostar mais na literatura, em escrever, tento levantar cedo, planear o que é que tenho que escrever, passar a tarde a escrever. É um método que qualquer escritor tem, acho eu, organizar a vida, basicamente. Em que altura do dia é que te sentes mais inspirado a escrever? Costumo dizer que à noite vem mais inspiração, não é? Há momentos em que estás quase a dormir e de repente tens de te levantar e escrever uma ideia, isso acontece, não é? Mas eu acho que a inspiração tens que forçá-la, não é uma coisa que tens de estar à espera dela, não acredito nisso. Até porque também não acredito no talento que nasce contigo, eu acho que o talento é uma coisa que buscas, principalmente na literatura, que tu nasces sem saber ler, depois é que aprendes a ler, por isso não venho dizer que é nos genes que está o nosso talento, não, é uma coisa que se aprende. Portanto, eu escrevo, às vezes estou uma manhã inteira para escrever meio parágrafo, e não foi uma manhã perdida, porque estive a forçar por isso, não é? Mas tento escrever a qualquer altura do dia, mas como tenho um trabalho paralelo, para me sustentar de momento, já que não tenho um livro escrito, é mais ou menos durante a manhã à tarde que eu costumo dedicar à escrita. O que é para ti a escrita? É uma cura? É um trabalho? Pode ser as 2 coisas. É um trabalho, de certeza, se isso for o que me põe comida na mesa, não é? No momento ainda não é. Eu tenho algumas fontes a vir da literatura, mas não é algo de que eu vivo inteiramente. Mas sim, penso que quero viver disso. Mas a escrita, sobretudo, é uma necessidade. Eu acho que é uma necessidade. Assim como sinto necessidade de ler, sinto necessidade de escrever, de contar coisas, de pensar o mundo.
E a literatura serve para isso mesmo. Eu não sou como o António Lobo Antunes, que diz que, porque quando lhe perguntaram o que é para ti ele escrever, qual é a necessidade de escrever, ele disse, fazer-me essa pergunta é como perguntar a uma figueira porque é que dá figos. Ela simplesmente dá, cai, quem colhe quer, quem não quer, deixa ficar. Eu não vou a esse ponto porque isso é muito romanticismo, não é? Mas tem uma certa razão, não é? Tu, se tens necessidade de escrever, tens que escrever. Então eu acho que é uma necessidade, é um trabalho, é uma cura, é tudo. É uma maravilha. Então fala-nos um pouco acerca do teu trajeto como escritor, desde que começaste até agora. Então, comecei tarde, como te disse, com 23 anos. A primeira menção que tive foi uma menção honrosa num prémio literário da Maia, assim, uma coisa pouco significativa, mas que pelo menos deu algum alento, depois, estou a ir no caminho certo, porque alguém está a gostar do que estou a escrever. Depois os Jovens Criadores foram muito importantes para mim, porque fui selecionado em 2009 e desde aí sempre que houve, até hoje, fui sempre selecionado 5 vezes consecutivas, que é engraçado, não é? Tens aquela coisa de querer bater recordes, se o Peixoto ganhou 3 vezes, eu também quero ganhar mais. Então, para mim era um incentivo, principalmente porque os Jovens Criadores depois dão-te a possibilidade de viajar, ir a bienais internacionais, não é? Eu fui a muitas. Fui a Roma, fui a Brasil, a Angola, e é muito giro conhecer as pessoas de mundos diferentes, escritores, artistas, pintores. Portanto, a minha carreira passou muito por este concurso, que agora já não vou participar mais, já tenho 30 anos, mas foi uma marca muito simbólica. E depois tenho ganho prémios aqui e ali, no Algarve ganhei um prémio também, em Aldemira, algumas menções. Portanto, a minha carreira ainda está a começar, ainda estou a aprender muito. Ainda não tenho um livro publicado, portanto, eu acho que a carreira verdadeiramente só começa aí nesse ponto, não é? Quando tens um livro que uma editora publica e que consegues vender. Mas estou a dar os primeiros passos e acho que não tenho ido mal, pelo menos, acho que não tenho ido mal. Então achas mesmo que o concurso Os Jovens Criadores foi a tua rampa? Foi, sem dúvida, a rampa de lançamento, porque os Jovens Criadores cada ano têm um júri bastante distinto, que podem ser escritores, podem ser editores, podem ser pessoas do mundo cultural. E ser selecionado por este tipo de júri diferente, com textos diferentes, é sempre um desafio, não é? Porque cada texto que eu mandei é diferente do outro. A minha escrita evoluiu dentro deste concurso. E olho para 2009, para o que tenho lá escrito, e não me identifico com aquilo já, porque eu não escrevo assim, estava a aprender a ver se mesmo. Portanto, é muito engraçado pegar nas 5 edições e ver os textos que eu tenho, porque é uma evolução clara. E vou estar sempre agradecido aos Jovens Criadores por isso, não é?